Meu pai costumava dizer que o livro lê o leitor. E se eu disser que a Bíblia está lendo e escaneando você cada vez que você abre? A Bíblia diz que Jesus, em Apocalipse, os olhos dele são como chamas de fogo, que ele prova cada um de nós. Ou seja, a Bíblia, ela está nos lendo, ela está nos identificando, ela está também nos revelando a nós, para nós mesmos. Hoje nós vamos para o quarto episódio da série Entendes o que Leis? Hoje nós vamos para o Drash, ou seja, o ensino midrástico. Aprender o que é isso? É quando a palavra começa a ler a gente. E aí a gente precisa entender o seguinte: é como se fosse o momento em que a gente entra num quarto completamente escuro, não existe luz nenhuma, a nossa visão ainda não se adaptou, a gente tropeça, bate nos móveis, não consegue distinguir os detalhes. Depois a nossa visão vai clareando, né? Vai melhorando um pouquinho, mas mesmo assim ainda não tem clareza se a gente não acender uma pequena lâmpada. E aí tudo muda, acabam-se os tropeços. Os móveis, eles não mudaram de lugar, o quarto é o mesmo, o que mudou foi a nossa capacidade de enxergar, e isso é exatamente o que a palavra de Deus faz. O salmista, ele declarou o seguinte: lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para o meu caminho. Perceba, a palavra não ilumina apenas o caminho, ela ilumina os nossos pés, e a palavra ilumina cada um de nós. Nos últimos episódios aqui dessa série, nós aprendemos que a Bíblia, ela possui um contexto. Aprendemos que ela conversa consigo mesma entre os capítulos. Só que hoje nós vamos para uma pergunta mais importante, como eu falei no final do último vídeo. O que essa palavra faz comigo? Porque se a gente lê a Bíblia só como informação, não vai adiantar nada. Tem muita gente aí informando a Bíblia, lendo a Bíblia, ensinando a Bíblia, e não está vivendo a Bíblia, não está procurando Jesus no jardim, não está praticando isso diariamente, não está incendiado ainda, não é simples como uma pomba, não está pegando fogo ainda por Jesus, não está deixando ele ser o nosso Senhor além do Salvador. Então a gente precisa entender o que a palavra tem que fazer conosco. Então é aqui que a gente entra na terceira camada do Pardes, que é o Drash. O Drash é o momento em que a Bíblia deixa de ser apenas um livro que eu estudo e passa a ser um livro que me estuda, que me vê e que revela a mim, para mim mesmo. É quando o texto deixa de informar a nossa mente e começa a transformar o nosso coração. Por isso que o salmista fala assim: vê se há em mim algo mal, sonda o meu coração. A gente precisa ir fazendo com que a Bíblia faça isso conosco, até a gente poder falar igual o Paulo falou: já não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim. A Bíblia é a palavra. E o texto de João fala assim, ó: o verbo vivo se fez carne e habitou entre nós. Então o Espírito Santo está aqui, Jesus está aqui. Ele precisa começar a transformar o nosso coração. Talvez você já tenha ouvido uma pregação extraordinária e saiu dizendo: cara, que mensagem maravilhosa. Mas alguns dias depois, você continuava vivendo exatamente da mesma maneira. Quantas pessoas você já viu assim? Chega no domingo, aquele culto incrível, mas aí, se bobear na segunda-feira, já voltou tudo ao normal. Então, essa pessoa só recebeu uma informação, só se emocionou durante o culto, mas ainda não passou pelo Drash. Jesus nunca chamou os discípulos para eles saberem mais. Ele chamou os discípulos para serem transformados. Ele chamou os discípulos para morrer e para nascer de novo, para se transformar. Transformai-vos pela renovação das vossas mentes. Os fariseus, eles conheciam profundamente as Escrituras. Mas você vê ali que era só regra. O fariseu chega diante do altar: Senhor, graças te dou, porque eu dou o dízimo de tudo que tenho, eu faço jejum 2 vezes por semana, eu sou o cara, eu sou o tal, ei, aplausos para mim, que não sou igual esse homem aqui, pecador e tal. Não.
Enquanto isso, o pecador estava lá. Ai, não sou digno. Aí Jesus olha os dois e fala assim, aquele ali foi embora para casa justificado. Então, os fariseus, eles memorizavam longos trechos da Bíblia, debatiam a lei, mesmo assim, eles olharam para o Messias e não o reconheceram. Paulo, sendo um doutor e mestre da lei, criado aos pés de Gamaliel, ele olhou a letra, leu o livro, conhecia todos os textos, mas o que ele fez? Foi lá atrás de Estevão. Permitiu o apedrejamento de Estevão. Ele perseguia os cristãos, aqueles que eram os do caminho. Então você percebe que conhecimento sozinho não transforma ninguém, é só conhecimento. É por isso que Tiago escreve o seguinte: sejam praticantes da palavra e não apenas ouvintes. A verdadeira interpretação sempre produz transformação. A palavra que é escrita ali, ouvir em hebraico, tem a ver com ouvir e obedecer. É obaldire, tem a ver com ouvir e obedecer. Shema, ó Israel, ouça, ó Israel, obedeça, ó Israel. Então vamos voltar para o nosso personagem aqui, o eunuco etíope. Depois que Filipe explicou Isaías, o que aconteceu? Ele fechou o rolo? Ele fechou o livro? Não, ele pediu para ser batizado. Ele tomou uma decisão. Isso é draste. A palavra atravessou a mente dele. Ele alcançou a vida. Agora, pense em Isaías. Isaías, ele viu a glória do Senhor. Ele chegou lá, viu a luz da santidade de Deus, e qual foi a reação dele? Ele não disse, agora eu aprendi, agora eu já sei quem é Deus, eu já sei como é que funciona essa doutrina. Não, ele disse o seguinte: ai de mim, estou perdido, sou um homem de lábios impuros. Até então ele falava mal de todo mundo, agora ele estava se vendo. A luz serve para nos iluminar, nos mostrar para nós mesmos. A luz, ela mostra cada detalhe que nós temos. Se a gente estiver no escuro, a gente não vê a sujeira que está na nossa roupa. Essa camisa preta aqui, se sujar, não aparece. Então, a luz revelou ao homem quem Deus era, mas também revelou a Isaías quem Isaías era. Isaías chega e fala assim: ai de mim, que eu sou um homem puro de impuros lábios, e os meus olhos viram ao Senhor. E aí um anjo vem, pega uma brasa do altar com a tenaz e queima a língua dele. Nós estamos na casa da brasa, e a brasa serve para nos curar, serve para nos transformar. Agora pense em Saulo de Tarso, por exemplo. Ele conhecia profundamente as Escrituras. Saulo era mestre da lei. Mas quando ele encontra a luz no caminho de Damasco, não tem jeito. Não saiu apenas com mais conhecimento, ele saiu um novo homem. A luz não mudou apenas a sua teologia, mudou a sua vida, mudou a sua direção, mudou o seu coração. Jesus declarou: eu sou a luz do mundo. Perceba a sequência: a palavra ilumina o caminho. Cristo é o caminho, a verdade e a vida. Cristo é a luz. Quem anda nessa luz já não permanece mais o mesmo. Você vai se tornar milagrosamente uma pessoa nova? Não, é um processo. Exatamente isso que o DRASH produz. Hoje, a neurociência ela confirma algo muito interessante. Informação sozinha raramente muda o comportamento. Mudança acontece quando nós aprendemos, quando aquilo que a gente aprende é internalizado, praticado e repetido. Ou seja, à medida que a gente torna aquilo uma disciplina repetida, a gente ensina um hábito para o nosso cérebro. A gente é o que a gente faz repetidamente todos os dias, tudo se acumula. Se Daniel tivesse orado só um dia, nada tinha acontecido. Ele orou e jejuou durante 21 dias. 21 também, se a gente parar para pensar, não é um número isolado. 21 são 3 vezes 7, são 3 semanas. Se você procurar saber sobre clínicas de internação, algumas estabelecem um prazo mínimo de 28 dias.
Como eu falei já em outros vídeos, eu sou veterano do Exército Brasileiro, das Forças Armadas. E o que acontece? O primeiro mês do recruta, ele tem que passar 30 dias lá, em internato. Para quê? Para ele se desconectar com aquilo que ele era antes, para ele se transformar em um soldado. Ele perde até a identidade, ele perde o nome, ele vira um número, soldado 001, 002, 003 e assim sucessivamente. E são 28 dias de desintoxicação. Por exemplo, nós temos aqui uma série sobre o livro de Esther. Se você for estudar com a gente, você vai se aprofundar e mergulhar nisso, você vai ver que Esther, quando ela é separada, aquelas mulheres que iam participar daquele concurso de beleza, o concurso da Miss, que viraria a rainha, elas passam por um período fechado, isolado, tomando banho, uma dieta transformada, tomando banho de ervas, de especiarias, provavelmente deram a elas ervas medicinais, porque não é assim não. Chega lá, pega lá uma pessoa que não sabe nem quem é, uma órfã, e coloca na presença do rei? Não, ela teve que ter preparo, ela teve que ter regras de etiqueta, teve que aprender como ser uma rainha. Então é necessário essa transformação. Então vamos voltar lá. Jesus já ensinava isso há 2000 anos. Todo aquele que ouve as minhas palavras e as pratica, ou seja, não é só ouvir, é praticar. E Jesus fala assim: quem ouve essas palavras e pratica será amado do meu Pai, eu também o amarei e me revelarei a ele. Revelarei se fala do nível sódio, quarto e último item da nossa camada de interpretação, que a gente vai ver no próximo vídeo. Então não basta ouvir, é preciso viver, é preciso obedecer. Então, deixa eu fazer algumas perguntas. Quando você lê perdoai, você pensa na gramática ou lembra daquela pessoa que ainda não conseguiu perdoar? Quando você lê amai os vossos inimigos, você procura apenas entender o significado das palavras ou pensa em quem precisa receber esse amor? É meio complicado, porque amar aqui, ele não é um sentimento, é um mandamento. Amar é tratar com amor, tratar como você trataria quem você ama. Então você vai tratar o seu inimigo como você gostaria de ser tratado. Aqui fala para orar por quem vos persegue. Então, olha que dificuldade. Nós temos um presidente da República que a Bíblia diz que nós devemos orar por ele. Devemos orar por ele. Está escrito nos livros. Não é uma sugestão, é uma ordem. Nós devemos orar por ele. Nós devemos amar quem nos persegue. Ou seja, isso significa que a gente deve desenvolver amor por ele? Não, a gente que a gente deve tratá-lo como a gente gostaria de ser tratado. Olha que difícil isso. Então a Bíblia fala aqui que é para a gente amar os nossos inimigos. Mas por quê? Porque isso aí vai nos transformar em uma nova pessoa, porque cada um dá aquilo que tem. Se você retribuir as pessoas que são seus inimigos, essa pessoa que você pensou, a quem você deve perdoar, se você tratar ela da mesma forma que ela te tratou, você só está se tornando igual a ela, está se tornando uma pessoa má, vingativa. Então, a gente precisa avançar para um outro nível, para o nível midrástico, ou seja, dar a segunda face, porque se você revidar, você se tornou igual. Caminhar a segunda milha, porque se você revidar, você se tornou igual. Então você ultrapassa, você entrega mais do que você recebeu. Tá me entendendo? O que é a prática? O que é o drash? A gente não precisa entender só o significado das palavras. A gente precisa entender que essas pessoas, elas não merecem o nosso amor, mas elas precisam do nosso amor, e a gente mais ainda precisa dar amor para elas, porque cada um dá o que tem. Se a gente é luz, a gente dá luz. Entendeu? Cada um dá o que tem. É a velha história do cara que foi ajudar o escorpião. Pô, por que você está ajudando o escorpião? Ele está te picando. Pois é, eu estou ajudando porque minha essência é ajudar, a dele é me picar. Então, quando você lê, por exemplo, não andeis ansiosos, você concorda com o texto.
Ou você entrega a sua ansiedade para Jesus, ou você deixa de estar ansioso, ou você olha e fala assim, cara, choveu, a grama está verde, olha os passarinhos cantando, como disse Jesus. Os pássaros não... Você deu comida para o bem-te-vi? Eu não dei, mas ele está aí. Ele está aí. Alguém está cuidando dele. Então, se cuida dele, que é só um pássaro, o quanto não vai cuidar de mim? É nesse momento que o draste acontece, quando a gente entrega a confiança a Deus, quando a gente faz como Joquebede, joga o cesto no rio, e aí o nosso Moisés vai parar na mão da filha de Faraó e ele ainda contrata a gente para a gente cuidar dele, ou seja, paga para a gente estar perto da gente quem ama. Então, a Bíblia, no draste, é o momento em que ela começa a ler você. A Bíblia começa a revelar os seus medos, a sua incredulidade, as nossas, né? As nossas feridas. E ela também revela o quê? O nosso caminho de cura. E talvez seja exatamente por isso que a palavra de Deus é comparada à luz. Porque a luz, ela não foi feita para condenar. Ela foi feita para mostrar o caminho. E ainda existe uma última camada, que é uma profundidade que nem o contexto histórico explica profundamente, nem as conexões entre os textos conseguem revelar por si só. É a camada que fala Sod, chamam de Sod, que é mistério. Então, sobre isso, cuidado, não estamos falando de um conhecimento secreto reservado para uma elite espiritual. Nós estamos falando dos mistérios de Deus que ao longo das Escrituras foram escritos e foram sendo revelados e encontram o centro aonde? Em Jesus Cristo. Nele, por ele, são feitas todas as coisas. Então, no próximo episódio, a gente vai conversar sobre o nível Sod. Até lá, toda vez que você abrir a Bíblia, sabe o que você vai falar? Você vai falar assim, o que esse texto significa para mim? E você vai perguntar também, sabe o quê? O que Deus quer transformar em mim através desse texto? Porque toda verdadeira interpretação, ela não termina quando você entende a palavra. Ela termina quando a palavra muda você. Então, pense bem. Quando a gente fala que Pedro afundou, quando ele saiu do barco, a gente tem que parar e pensar, será que eu também não afundaria? Porque eu estaria andando em cima das águas, mas a gente olharia para o vento, a gente sentiria o vento frio batendo, aquele vento molhado, a gente sentiria as ondas, a gente está andando em cima da água, mas está sentindo a água subir e descer por causa das ondas, ou então está andando e as ondinhas estão batendo nos nossos pés. Era uma tempestade, tinha chuva caindo também e a gente tinha que se manter olhando para Jesus. Talvez você não tenha caminhado literalmente sobre as águas, mas quantas vezes nós fomos chamados a fazer algo e no meio do caminho nós paramos de olhar para Jesus, as dúvidas começam a entrar no nosso coração e a gente desiste. É muito fácil criticar Saul, mas quantas vezes a gente agiu como Saul também, como uma pessoa de baixa estima? Quantas vezes a gente não quis matar o Davi? E quando a gente olha para Davi também, fala assim, mas o Davi errou porque ele olhou para Batseba. Quantas Batsebas já passaram na frente dos nossos olhos? A Bíblia precisa nos iluminar, precisa nos revelar a nós mesmos. Será que nós teríamos coragem para subir o monte e sacrificar o nosso Isaac nesse nível de obediência? Será que, Galo cantor, vou aproveitar o gancho, será que debaixo de uma ameaça de vida ou morte, nós também não negaríamos Jesus? Cantou de novo. Então, é nesse momento que a luz da Bíblia, ela começa a nos iluminar. Cantou pela terceira vez. Cristo foi negado por Pedro 3 vezes, mas Jesus levou ele para confessar que amava 3 vezes. Jesus fez uma nova fogueira. Pedro negou Jesus diante da fogueira e Jesus fez uma fogueira, serviu peixe para Jesus. Isso aqui não é IA nem é fundo não, tá? Isso aqui é o terreno de trás aqui do vizinho, que tem
esse galinheiro aí. Inclusive, nós pretendemos comprar esse terreno para ampliar essa obra até lá atrás, para poder ajudar mais gente, mais pastores, colocar ali alojamentos para receber as pessoas que vierem aqui nesse ambiente presencialmente. Vou até pegar a câmera aqui para mostrar, ó, tá bagunçado, mas ó, aqui nós temos essa varanda aqui, que a gente vai colocar sala de aula, muitas mesas. Temos essa mesa aqui, onde muita coisa vai ser ministrada aqui. A churrasqueira, onde a gente para fazer. O jardim, onde vão acontecer as ministrações. Então a gente quer ajudar mais gente, a gente quer receber pessoas aqui. A gente quer cuidar de pessoas presencialmente. Isso tem a ver com ouvir e obedecer. Eu estou obedecendo o meu chamado de ajudar as pessoas a encontrarem com Jesus. Então, que a palavra mude você e que você consiga obedecer aquilo que Jesus pediu. E a gente vai para o próximo vídeo. No quarto vídeo nós vamos entender a última camada, mais profunda, a camada SOD. Então, pergunte-se a si mesmo, o que a Bíblia tem falado comigo? O quanto essa luz tem me iluminado e mostrado quem eu sou? Porque Pedro, quando estava no barco, fez a grande pescaria, ele falou o seguinte: afasta-te de mim, que eu sou pecador. Então nós somos pecadores e nós precisamos de Jesus. Nós somos capazes de negar Jesus, mas também nós temos que ser capazes de amar a Jesus. E quando Pedro falou, Senhor, tu sabes que eu te amo, ali tem segredo também. Jesus perguntou para Pedro, Pedro, tu me ágape? Ou seja, você tem um amor ágape incondicional por mim? Pedro falou, Senhor, tu sabes que eu te filéu, eu te amo como um irmão. Pedro, tu me ágape? Senhor, sabes que eu te filéu. Pedro, me ágape? Senhor, tu sabes que eu te filéu. E aí ele falou o quê? Então cuida das minhas ovelhas. Então ouvir e obedecer. Cuida das ovelhas de Jesus. Abra sua casa como uma casa da brasa, um local para receber pessoas. Fale com o seu pastor, abra uma célula na sua casa. Se você não está congregando, comece a receber pessoas e ensinar a palavra, abra a Bíblia. Abre a Bíblia e começa. O que você entendeu? O que você entendeu? O que você entendeu? Vamos estudar isso aqui? Começa a pregar o Evangelho, começa a dar luz aos cegos. Eu espero que essa palavra tenha mexido com você profundamente. Deus te abençoe. Não se esquece não. Se inscreve no canal. Tem mais vídeo para você e que o Espírito Santo te enche, você se torne simples como uma pomba, mas incendiado pelo Espírito Santo. Nasça de novo da água e do Espírito. Até a próxima.